Diz assim a palavra do Senhor. De canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Vai chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. O vento abrasador será parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Graças te rendemos, Senhor, graças te rendemos. Louvamos o teu nome, Senhor, porque reconhecemos a sua grandeza e a sua majestade. Reconhecemos, meu Deus, que não há nenhum outro Deus, não há nenhum outro ser que deva ser por nós glorificado, porque o Senhor nos criou e o Senhor nos resgatou do império das trevas. Obrigado, Senhor, pela beleza de podermos nos reunir como igreja do Senhor e poder cantar louvores ao Senhor. Mas nesse instante, Senhor, nós queremos humildemente te suplicar, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor contemple o teu povo aqui presente, que necessita ouvir a sua voz. Não fará sentido, Senhor, estarmos aqui reunidos, cantarmos, e que o Senhor não se fizer ouvido em cada um de nós. Por isso, Senhor, nós te rogamos pelo teu Espírito Santo, que o Senhor nos abra os olhos, para contemplarmos a tua palavra e vermos a tua vontade expressa para cada um de nós. Deus, não permita que os nossos corações sejam duros a ponto de darem motivos a Satanás de retirarem de nós a pregação da sua palavra. Não permita, Senhor, que as nossas preocupações com o dia de amanhã, com os nossos problemas de casa, nos tire a oportunidade de permitirmos que a palavra frutifique em nossos corações. Dá-nos um coração, Senhor, que seja terra fértil, onde a sua palavra seja plantada hoje à noite, e nós, Senhor, sejamos edificados por ti. No nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, confiar não é necessariamente uma coisa fácil de ser feita, principalmente no mundo em que nós vivemos. Não é possível confiar nem em muita gente. E no número limitado de pessoas que nós temos, nós ainda temos dificuldade em confiar. É bem verdade que a própria Escritura diz que nós não podemos colocar a nossa confiança em qualquer um, de forma que até quem confia no outro homem é considerado maldito, porque os homens não são capazes de nos livrar quando nós realmente precisamos deles. Daí então, nós olhando para a Escritura, só encontramos um que realmente é digno de confiança, que é o Senhor. Mas, por causa de Adão e Eva lá no paraíso, quando sucumbiram diante da tentação de Satanás, de não confiar na palavra de Deus, quando disse que se eles comessem do fruto certamente morreriam, eles foram levados a desconfiar nessa voz. E desde então, a única pessoa que é digna de confiança, nós também desconfiamos. Aprendemos com Satanás de que Deus não deve ser confiado em plena certeza, e que de alguma forma pode ser que Ele tenha um segundo plano para nós e que nós não deveríamos confiar plenamente nele. O mundo aprendeu isso da pior maneira possível. O mundo aprendeu isso e aplicou isso na prática do seu dia a dia, de forma que eles não dizem isso com suas palavras, mas fazem isso no dia a dia. De forma que nós vivemos as nossas crises e as nossas dificuldades e aprendemos a colocar nossa confiança em outros lugares. O mercado, por exemplo, aprendeu a colocar a sua confiança para sair da crise, não na presença magnífica do Senhor Jesus, mas em uma comissão eleita e escolhida para tratar dos assuntos econômicos do país. Enquanto estava um, não estava, quando estava outro, agora está bom. Nós achamos que todos os problemas do nosso país serão resolvidos por meio de políticos
Porque quando eles estão sendo candidatos, nós até gostamos. Mas depois que são eleitos, nós descobrimos que eles não eram tudo aquilo e não são tão dignos de confiança como nós gostaríamos que fossem. Nós ficamos colocando a confiança no lugar errado e não aprendemos que temos que confiar única e exclusivamente no Senhor. E no Senhor é que nós desconfiamos. Nós achamos que Deus não pode intervir na nossa nação e produzir as mudanças corretas por meio de leis justas, fazendo com que o pensamento da nossa sociedade esteja enquadrado pelas Escrituras e não com o pensamento da época. Confiar no Senhor é a nossa única saída. Mas a nossa tentação sempre é não confiar em Deus, para confiar em métodos humanos, em fórmulas humanas e até em homens. É isso que o salmista está tratando nesse texto do Salmo de número 11. Nós não sabemos ao certo qual foi o contexto histórico desse salmo. Nós sabemos que foi Davi que escreveu. Está logo aí um pouco acima do seu primeiro versículo. O mestre de canto, Salmo de Davi. O problema é que, se nós formos falar em situações difíceis, de perseguição e de sofrimento, na vida de Davi é quase impossível dizer qual foi ela. Porque Davi passou a sua vida inteira em perseguição e lutas em guerras, e não foi fácil. Mas parece que no texto em questão tem duas ocasiões que se enquadram de alguma maneira. Primeira, a perseguição que ele sofreu quando Saul e sua corte tentou matar Davi, e por 10 anos Davi fugiu do rei Saul. Parece que esse conclamar a fugir da presença de Saul seja esse momento aqui. Mas também, quando o próprio filho dele, Absalão, fez um levante em Jerusalém, Davi foi levado a fugir também de lá e passou o período também desterrado. Só que, meus irmãos, nas duas ocasiões, Davi fugiu. E fugir não é necessariamente uma coisa ruim. Por exemplo, a Bíblia diz que os governantes não devem fugir das suas responsabilidades, mas que todo cristão deverá saber fugir do mal e da sua aparência. José soube fugir da mulher de Potifar e isso foi excelente para a vida dele. Mas no caso aqui, Davi disse que não ia fugir. Então pode ser que Davi esteja apresentando algo a nós que nós deveríamos aprender diante do fato de que precisamos urgentemente confiar plenamente no Senhor. Mas por conta disso, meus irmãos, nós precisamos de algumas atitudes. Para confiarmos no Senhor, o texto vai nos dar pelo menos duas atitudes necessárias. Uma primeira atitude está do versículo 1 ao versículo número 3, que é em identificar a tentação da desconfiança. O versículo número 1, o salmista começa com uma declaração bem direta. Ele começa dizendo, no Senhor me refugio. A crise tinha chegado a Davi e o estava ameaçando a vida. Mas, de repente, ele olha para toda aquela situação e ele mora numa cidade que já é uma cidade refúgio. A cidade de Jerusalém era muito bem murada e muito bem protegida. Mas ele não confia nos muros de Jerusalém, ele não confia na sua guarda. Da guarda de Davi eram homens tão valentes, mas tão valentes, que um único homem chegou a matar 600. Eram homens extremamente preparados, prontos para defendê-lo em toda e qualquer situação. Mas Davi não olha para o que tem ao seu redor, um grande exército, uma boa guarda, uma cidade muito bem guardada. Ele olha para tudo aquilo e diz, eu preciso aprender que o Senhor é que é o meu refúgio. E ele começa declarando isso logo de imediato, de que o Senhor era o seu refúgio. Porque ele estava, meus irmãos, enfrentando uma dificuldade, que era os conselhos equivocados, insensatos com relação a apertos que a gente passa. Olha o conselho que eles recebem aqui, versículo número 1. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Davi diz, o Senhor é que é o meu refúgio. Mas parece que a corte de Davi, de alguma maneira, estava o aconselhando a fugir. E estavam colocando no coração de Davi a desconfiança com relação à proteção do Senhor. Estavam colocando no coração de Davi que desconfiasse de Deus. E de alguma forma ele olha para si mesmo e diz, como é que essas pessoas podem chegar até mim agora e me aconselhar a fugir do Senhor, a fugir da proteção do Senhor? O princípio aqui por trás, meus irmãos, é que de alguma maneira eles estavam aconselhando Davi a não confiar em Deus. E por isso mesmo que Davi usa uma expressão aqui dizendo, foge como pássaro. Eles estão me aconselhando a sair de perto, a ir para longe,
porque parece que de alguma forma eu vou estar fugindo como um pombinho foge das garras de um gavião. A palavra que ele usa aqui para fugir está no plural, lá no hebraico. Você dá a entender que não era só para ele fugir, era para todo mundo fugir. A ideia era que a corte inteira fosse embora. Todos eles chegam e dizem, nós estamos preocupados com a nossa segurança, nós precisamos imediatamente sair daqui, porque se nós não sairmos daqui, nós seremos tragados. Davi, então, é tentado a não confiar em Deus como deveria. Mas, além disso, meus irmãos, Davi nos começa a mostrar que, além de não ouvirmos conselhos insensatos, nós precisamos, de alguma forma, olhar para os fatos à luz da presença da promessa de Deus, versículo de número 2. Davi diz que tem alguns problemas dentro da própria corte. Versículo 2 diz, porque eis aí os ímpios. Dois termos ele usa que são termos de guerra. Ele fala de arco e flechas. Eles armam um arco, dispõem as suas flechas na corda. Essa expressão, meus irmãos, pode ter dois aspectos. Pode ter um aspecto literal, pode ser que ele esteja falando de realmente alguém que está preparando-se para matá-lo, pode ser que ele esteja falando de um perigo real e iminente, mas pode ser que ele esteja falando de forma metafórica, porque sempre que as escrituras falam sobre arco e flecha, geralmente está atrelado a falar mal, a falar pelas costas, a atingir o inimigo com palavras. Parece que Davi, de alguma maneira, está pensando que estão agindo de forma destrutiva contra ele. E veja só que coisa ele diz. O que é que os ímpios estão fazendo? Estão se preparando para atingir o coração dos retos, que têm coração reto. Estão preparando-nos para atingir o nosso coração. De repente, Davi olha para tudo isso e diz, eu preciso manter os olhos no lugar certo, porque eles continuam se levantando contra mim, e a situação eu preciso avaliar de forma adequada, porque enquanto eu estou aqui enfrentando essa crise, tem pessoas se levantando para me dar conselhos, e esses conselhos funcionam como flechas, tentando destruir a minha confiança em Deus. Por conta disso, ele diz, eu preciso agora reavaliar a situação real, como elas se encontram, para que eu possa tomar uma decisão correta. Versículo 3, ele diz, olha, meu irmão, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Essa pergunta é muito cabível nesse momento. Ele, se tirar o alicerce, o que é que sobra da casa? Se tirar o alicerce, todo o edifício cai. E por conta disso, ele entende de que o único edifício que ele possui na sua própria vida, cujo fundamento é a confiança que ele possui em Deus. E ele olha para as situações da vida e diz, as pessoas estão me tentando a parar de confiar em Deus, porque elas estão sugerindo que eu devo fugir, quando o Senhor disse que eu não devo fugir, e de alguma forma elas estão dizendo para não confiar tanto em Deus assim, que eu devo procurar umas saídas para a minha vida, e de alguma forma elas estão atingindo o meu coração como flechas na mão de um ímpio, e eles estão tentando abalar a minha vida pelas fundações. O mundo, meus irmãos, quando quer destruir a igreja, não começa pelo telhado da igreja, começa pelo seu alicerce. Ele induz a igreja a parar de confiar em Deus. Induz os crentes a parar de confiar. Mas essa pergunta traz uma coisa também bem relevante, que é o princípio de que eu preciso agora restabelecer fundamentos. Eu preciso, então, de alguma maneira, ter uma base sólida em que me colocar. De forma que, no final das contas, quando as tentações para que eu deixe de confiar em Deus chegarem, eu mantenha um alicerce no final. Irmãos, nós somos tentados a desconfiar de Deus o dia inteiro. O tempo todo as pessoas ficam olhando para nós e dizendo, não confia tanto no Senhor assim não. Não vale a pena, porque no final das contas nós andamos quebrando a cara quando nós fazemos isso. Nós podemos quebrar a cara confiando em qualquer um. Nós podemos quebrar a cara confiando nos nossos pais. Nós podemos quebrar a cara confiando nos nossos cônjuges. Nós podemos quebrar a cara confiando em nossos amigos. Podemos quebrar a cara confiando em qualquer coisa ou pessoa. Mas no Senhor jamais. De repente o salmista nos ensina de que o mundo irá nos tentar a que nós abandonemos a nossa confiança no Senhor, para colocarmos nossa confiança em qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus.
O salmista de repente identifica a tentação pela qual ele está passando, e ele reage a essa tentação de forma adequada quando ele vê, e ele consegue enxergar em que aspectos ele está sendo tentado para parar de confiar no Senhor. Talvez você já tenha recebido algumas orientações de como aparentemente confiar em Deus, mas na verdade era uma forma de deixar de confiar no Senhor. O salmista diz, não sucumba diante dessas tentações. Para confiarmos no Senhor, meus irmãos, a primeira atitude é identificarmos a tentação da desconfiança. Em segundo lugar, é resistir a essa tentação de desconfiança. Versículos de 4 em diante. Davi diz, eu tenho uma maneira de manter um alicerce. Existe uma forma de não deixar com que minha vida se destrua, se desmanche, diante da desconfiança com relação ao Senhor. Ele diz, primeiro eu preciso lembrar de onde o Senhor está. Versículo 4, ele diz, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Ele de repente, meus irmãos, não está dizendo que o Senhor está longe, que o Senhor está distante dele, não é esse o princípio. O que ele coloca aqui é, eu preciso me lembrar, quando tudo na minha vida me disser, pare de confiar em Deus e comece a tomar uma providência, passe a confiar nos seus próprios métodos, passe a confiar nos seus próprios paradigmas, comece a confiar nas suas estratégias. Quando o mundo inteiro me diz isso, ele diz, eu preciso me lembrar que o meu Deus está num lugar alto, ele tem o seu trono muito alto, e ele está assentado no seu templo, e de lá governa soberanamente todas as coisas. Não ter um Deus que controla tudo deve ser muito difícil. O salmista diz, não, o meu Deus não perde o controle de nada, porque o meu Deus é o Rei do universo. E como rei, ele não depende dos outros, ele não depende de ninguém, ele controla todas as coisas pelo poder da sua mão, ele não permite que nada fuja ao seu controle, porque do contrário seria um reino que ele não podia dominar. Tudo que existe debaixo dos céus, o Senhor diz, é meu e eu controlo. O seu reino é lá em cima, de forma que lá de cima ele mantém o controle sobre tudo que está aqui embaixo. Davi diz, olhar para os problemas aqui na terra, para parar de confiar em Deus, nunca é na hora de levantar os olhos para os céus. Diz, eu olho para os céus, e quando eu vejo que o Senhor está no seu templo, quando eu vejo que o Senhor está no seu trono, que o Senhor continua governando, que o Senhor continua atento a tudo que está acontecendo aqui, eu não preciso ficar com medo dos ímpios, eu não preciso ficar com medo dos homens, eu não preciso ficar com medo das situações, porque os olhos do Senhor são agudos. Olha o que ele diz aqui no final do versículo 4. Os seus olhos estão atentos. Tem dois aspectos aqui importantes que a gente precisa entender. Primeiro, que os olhos do Senhor repousam 24 horas por dia sobre os seus servos. O Senhor não tira os olhos de nós. E ao invés de acharmos que isso fosse uma perseguição, ao invés de acharmos que isso fosse uma maneira dele ficar nos fiscalizando 24 horas por dia, para o justo, essa é a melhor informação que existe. É o fato de que o Senhor não pisca enquanto está cuidando de mim. Ele não perde os olhos da gente. Ele não perde os olhos dos seus santos. Ele os contempla 24 horas por dia. Davi diz, o meu Deus está no trono e ele não dorme, ele não cochila. O meu Deus, ele está sempre contemplando a todos nós. Mas isso é bom para quem é santo. Isso é bom para o justo. Para os ímpios isso é terrível. Veja aí, versículo número 4. As suas pálpebras sondam o quê? Os filhos dos homens. Só que nem para todo mundo é assim. Para os crentes salvos no Senhor, os olhos de Deus nos acompanhando significam ele nos manterá sempre no caminho. Para os ímpios o Senhor irá desmascará-lo mais cedo ou mais tarde. Não há nada que venha a ser tão bem escondido que um dia não venha a ser revelado. Porque o mais profundo dos nossos pensamentos, aquilo que nós tentamos guardar lá no fundo da nossa alma, são grandes discursos na presença do Senhor. O Senhor sonda os nossos corações.
O Senhor escuta os nossos pensamentos. Ele sabe exatamente como nós maquinamos as coisas. E para os ímpios, isso é o pior tormento que pode existir. Porque nada, absolutamente nada de mal, de maldade, de coisas ruins que você tenha guardado dentro de você. E mesmo que aparentemente você tenha mantido uma imagem de bom moço, de bom rapaz, o Senhor sabe exatamente quem você é. Ele nos vê sem máscaras. Os seus olhos penetram e ultrapassam a barreira hipócrita que nós criamos e chegam até o profundo do nosso coração e nos vê como nós realmente somos. É por isso que os ímpios precisam ficar com medo. Porque o Senhor lida com os justos e com os ímpios de maneira parecida, mas por causa dos seus olhos o resultado é diferente. Veja o versículo número 5. O Senhor põe à prova justos e ímpios. Ele diz, o Senhor prova todo mundo. O Senhor, Ele coloca todo mundo em momentos difíceis. Momentos difíceis, meus irmãos, não esperam para acontecer no momento que você está bem. Acontece em qualquer momento e com qualquer pessoa. De forma que não interessa, por exemplo, qual é o seu nível social. Se você é pobre, se você é rico. Todos vão passar por momentos difíceis. Da sua maneira, do seu jeito, o rico passa dificuldade porque tem muito dinheiro e o pobre porque não tem nenhum, mas de qualquer forma todos passam por problemas. O Senhor põe à prova os dois, mas a forma como esses dois reagem e a forma como o Senhor os enxerga tem uma mudança terrível no final disso tudo. Ele diz, todos passam por momentos difíceis, todos passam por momentos de tribulação, mas ao que ama a violência, a alma do Senhor o abomina. O princípio aqui, meus irmãos, de amar a violência, não é necessariamente alguém que é um guerreiro. A Bíblia nos orienta de que o próprio Jesus é um guerreiro que se encaminhará no último dia com espada desembainhada, manchada de sangue dos seus inimigos. O Senhor é apresentado como um Deus extremamente violento contra os seus inimigos e o que os punirá por toda a eternidade, arremessando-os no fogo do inferno. Isso é violência. Mas o princípio que por trás, meus irmãos, é que o que ele coloca é que o Senhor conhece os homens que produzem injustiça, dos homens que produzem o mal, daqueles que possuem dentro de si a maldade, a injustiça, o suborno. Ele diz que de repente o Senhor abomina esses homens e abomina com toda a força. A alma dele abomina essas pessoas. Note que de repente ele diz, todo mundo passa por dificuldade, mas aqueles que buscam caminhos tortuosos, aqueles que buscam uma vida de ímpio para essas pessoas, o Senhor tem com eles nojo, asco. O Senhor abomina de alma a vida deles. O que o Senhor faz com eles? Isso aqui é terrível, meus irmãos, porque no versículo 6 tira toda a esperança daqueles que querem viver longe do Senhor, confiando em outras coisas e não em Deus. Ele diz, para todos que querem viver assim, o Senhor tem um péssimo recado. Versículo 6 diz, Ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Ele usa, meus irmãos, algumas figuras aqui nesse texto. Primeiro, ele usa a figura da chuva. Ele diz, o Senhor vai fazer chover. Mas não é uma coisa boa que ele vai fazer chover aqui. A referência é imediata a Sodoma e Gomorra. Mas, pastor, como é que pode há uma correlação entre Sodoma e Gomorra e esses homens que amam a violência? Porque a maldade nos corações daqueles que habitavam em Sodoma e Gomorra, tanto pela prática da imoralidade, como pela prática dos próprios assaltos e assassinatos que haviam lá, pela corrupção que estava dentro de Sodoma e Gomorra, por causa do pecado fétido que eles tinham, o Senhor decidiu destruí-los de forma exemplar, de maneira que desceu o fogo do céu misturado com enxofre, e toda a região por perto foi destruída, várias cidades, afundou-se a região e o mar engoliu. Ele diz, para todos aqueles cujo coração é violento como os de Sodoma e Gomorra, para todos aqueles que têm uma vida como os de Sodoma e Gomorra, o Senhor tem guardado para essas pessoas uma chuva de fogo e de enxofre, como Ele fez com Sodoma e Gomorra.
O Senhor sonda os corações dos homens como os sodomitas. E ele diz, o que tem guardado é terrível. Além disso, ele usa uma outra figura, a figura de um vento, mas não é uma brisa. Ele diz que ele vai soprar um vento abrasador. O princípio aqui, meus irmãos, é de que o próprio vento quente, como Davi muito bem conhecia lá no deserto, que ao invés de refrescar, queimava ainda mais, de tão quente que era. Um sol de mais de 50 graus, o vento, na verdade, era tão perigoso quanto qualquer outra coisa. E mesmo que você estivesse debaixo de uma árvore, você seria queimado só pelo vento. Ele diz, o Senhor vai mandar vento abrasador. Sabe como? Ele diz assim, o vento abrasador será a parte do seu cálice. É a terceira figura que ele usa. Cálice na Bíblia, meus irmãos, é uma coisa terrível. Ela sempre é a ilustração do lugar onde Deus guarda a sua ira. A Bíblia fala em Deus guardando sua ira como quem guarda um vinho forte e coloca isso num copo. É por isso mesmo que quando Jesus ora lá no jardim do Getsêmani, ele pede para que o Senhor, se possível for, passe dele o cálice, sem que ele bebesse. Porque o cálice era o lugar onde Deus iria guardar toda a sua ira, a ira acumulada por esses homens por toda a vida. Porque afinal de contas é assim que todos nós trabalhamos. Dia a dia nós acumulamos ira, porque os nossos pecados vão sempre jogados um em cima do outro. E o Senhor vai guardando essa ira por toda a nossa vida. Ele diz, o Senhor tem guardado um cálice. E todos aqueles que são ímpios, que não confiam no Senhor, serão por Deus obrigados a, no último dia, beber todo o cálice da ira de Deus, que Ele vai derramar por toda a eternidade sobre eles. Como é arriscado viver a vida sem confiar plenamente no Senhor. Não se engane. Não se engane. Sabe por quê? Versículo 7. Uma coisa difícil de se ouvir nas igrejas hoje. O Senhor, Ele é justo. Não se engane. Eu sei que muitos te disseram que o Senhor é muito misericordioso e amoroso, e Ele é. E é imensamente misericordioso e amoroso. Mas se você não confiar plenamente nele, se você não se entregar completamente a Ele, Ele tem guardado um cálice de ira. E para todos aqueles que pecarem, a alma que pecar, essa morrerá. E é assim que nós trabalhamos a vida inteira. E para todo trabalhador, ele é digno de um salário. E o salário do pecado é a morte. O salmista diz, cuidado. Porque para todos aqueles que não confiarem plenamente no Senhor, que não dedicarem os seus corações completamente a Ele, o seu final será terrível, porque o Senhor é justo. O Senhor é justo. O Senhor não vai livrar a cara de ninguém que não tenha confiado plenamente nele. É por isso que ele termina dizendo, Ele é justo, mas Ele ama a justiça. Ele não só tem a qualidade de ser justo, mas Ele gosta, Ele ama, Ele tem prazer em executar a justiça dEle. Ele tem prazer em fazer isso. Mas o final é incrível. Deus prova os justos e ímpios. Lembra que Ele disse isso lá em cima? O Senhor prova ambos, versículo 5. Para quem ama a violência, para quem vive uma vida como Sodoma e Gomorra, para esses Deus vai ser justo, e Deus vai amar a justiça dEle, e vai executar a justiça dele. Não tenha medo disso. Não tenha sombra de dúvida disso. Ele vai fazer isso mesmo. E para outro grupo, aqueles que ele prova e que são retos de coração, ele diz a esses vão ter um privilégio imenso. Eles contemplarão a face. E eu acho isso magnífico, porque não é dado o privilégio de se ver o rei com tanta facilidade. Mas ele diz, e esses que o Senhor tem ao seu lado, eles vão poder ver a face dele. O princípio é, eles vão morar com o Senhor, eles vão habitar com o Senhor. O problema é quem é reto, olhando Deus dos céus à terra, não encontrou um justo sequer. Precisamos de uma saída para esse negócio agora. Principalmente os retos de coração contemplarão a face do Senhor. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Como sair disso? Nossa alegria, meus irmãos, é que
quando confiamos no Senhor, Ele nos providenciou um substituto em Jesus Cristo. A prova agora não é mais a minha, agora a prova é de Cristo. De forma que nós somos resgatados por Ele. E eu creio que esse é a grande lição que nós deveremos tirar hoje. O princípio, meus irmãos, é que nós somos levados a desconfiar do Senhor. E por causa da nossa desconfiança do Senhor, nós tentamos arranjar o nosso jeitinho. E um excelente jeitinho que nós conseguimos arranjar na nossa vida é ser uma boa pessoa. Nós achamos que se nós formos uma boa pessoa, nós vamos conseguir chegar no céu. Nós achamos que se frequentar uma igreja mais ou menos, se tiver uma certa regularidade, nós vamos para o céu. Nós achamos que se nós formos pessoas bem educadinhas, que não falam palavrão, nós vamos para o céu. Nós achamos que depende tudo do nosso caráter, depende da nossa personalidade, do nosso comportamento, do nosso bom testemunho. E algumas pessoas serem boazinhas, porque se elas forem boas, elas vão para o céu. Isso não é confiar em Deus, isso é confiar na minha própria mão, isso é confiar no meu braço. E a Bíblia nos diz que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. Ela não vai poder vir por você ser um bom moço. Você não será salvo porque você é um cara legal, simpático, todo mundo na sua rua gosta de você. Você não será salvo porque você é um bom marido. Você não será salvo porque você não trai a sua esposa. Você não será salvo porque você não recebe suborno ou rouba alguém. Você não será salvo porque você anda direitinho no trânsito. Você não será salvo porque você é um bom pai de família. Você não será salvo por causa disso. Porque o nosso problema não é a forma externa que nós nos apresentamos, é o seu coração que você conhece na hora que você vai se deitar, é o seu coração que é denunciado na hora que você vai fazer a sua oração final no final da noite, é você saber que você deseja sim o mal próximo, que você realmente quer que pessoas se ferrem na vida, que você realmente quer que determinadas pessoas vão para o inferno, que você tem realmente desejo de matar alguns, que você realmente deseja a mulher do seu próximo, que de alguma forma você abomina o Senhor, que você abandona o Senhor, que você não tem desejo por Ele e que você de alguma forma quer escapar, fugindo com uma aparência de alguém que é santo. Nós somos treinados a não confiar em Deus e confiar em nós mesmos. Foi assim que Satanás tentou Adão e Eva e é assim que nós somos tentados todos os dias. Está na hora, meus irmãos, de nos livrarmos dessa tentação. Está na hora de pararmos de ouvir as pessoas do mundo dizendo confia em si mesmo. Chega de uma teologia fincada na autoajuda. Nós não precisamos de autoajuda. Nós precisamos urgentemente de ajuda do alto. Você não precisa saber alguns passinhos para saber se está bem na vida. Você não precisa saber como é que você deverá ser feliz na terra, porque a terra não será a sua habitação final se você não confiar no Senhor. Chega de confiar nos nossos próprios métodos. Pare de ouvir os conselhos do mundo dizendo você é especial, você é uma pessoa importante, você consegue, se você for, afinal de contas, tudo o que você quiser você consegue, vai lá. O brasileiro não desiste nunca. Não. O Senhor nos adverte que isso é uma tentação que não deve passar pelo nosso coração. Chega de achar que seremos salvos pelos nossos próprios atos. A salvação vem pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente divino, é presente do Senhor. O que nos leva, pastor, como é que eu saio dessa agora? Essa enrascada. Eu achei que eu podia fazer algumas coisinhas boas, dar umas esmolas para o pessoal aí, fazer algumas coisinhas e de repente Deus ia ter misericórdia de mim e me salvar. Está ferrado, não é ser assim. A única saída é alguém se substituir, morrendo no seu lugar. E ele já veio há 2000 anos atrás e fez isso. O Senhor provou o seu próprio Filho. O Senhor mandou o seu Filho à terra para que ele provasse do gosto amargo de viver em um mundo de pecados.
Ele experimentou as dores e os sofrimentos dos homens. Ele viu e sentiu na pele como é complicado ser homem. Ele contemplou toda a nossa miséria e a nossa desgraça. E no final das contas, ele foi plenamente aprovado. Ele bebeu o meu cálice, ele bebeu o seu cálice e ele nos deu do cálice dele, para que nós bebêssemos. O princípio aqui por trás, meus irmãos, é que a menos que você se esconda, confiando somente em Jesus Cristo, a sua saída será terrível. Mas se você hoje crer no Senhor Jesus de todo o seu coração, confiar plenamente de que Ele morreu no seu lugar, que Ele te substituiu, se você crer assim, será salvo você e a sua casa. Porque todo aquele que crê e confessar ao Senhor será salvo. Só precisa confiar no Senhor. Não precisa de mais nada. A Bíblia não dá regrinhas. Ok, você confiou no Senhor, agora você precisa de um paletó, de uma saia comprida, você precisa agora de um cabelo longo, não usar maquiagem. Aí não esquece, cara. Isso não serve de nada se não confiar no Senhor. É somente pela fé em Jesus Cristo que importa que sejamos salvos. O salmista diz, o final para aqueles que chegarem diante de Deus sem Jesus, aqueles que não confiaram no sacrifício de Cristo, aqueles que não confiaram plenamente em Jesus de que Ele os salvaria, para aqueles que desconfiaram de Deus e acharam que poderiam encontrar uma saída, para aqueles que chegarem na presença do Senhor com a falsa impressão de que nas suas vidinhas bem retinhas conseguiram alcançar os céus, descobrirão que o seu maior problema não foram os pecados que eles praticaram aqui na terra, mas por causa do pecado de Adão, todos nós herdamos a morte. Mas assim como pela morte de Adão, entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, pela morte de Cristo, todos nós fomos resgatados. De maneira que quando nos apresentarmos diante de Deus no juízo final, não será a minha vida que Ele terá de avaliar, não serão os meus atos que Ele terá de avaliar, não será pelo meu comportamento que Ele vai me avaliar. Ele verá a cruz de Cristo, Ele verá os atos de Cristo, Ele verá a obra de Cristo, e eu serei salvo não com base em mim, mas com base no sacrifício de Jesus que fez por mim, no meu lugar. Ele me substituiu em tudo, até experimentando o inferno por mim. Ele bebeu da ira de Deus, e bebeu até a última gota, porque o Senhor, aprove ao Senhor moê-lo, triturá-lo, por minha causa e por sua causa. Eu sei que todos nós somos tentados a desconfiar do Senhor. E diariamente nós somos tentados a isso. Está na hora de nós identificarmos onde estão essas tentações. Identificarmos que pode ser que venha de fora, venha dos nossos amigos, dizendo não confia tanto no Senhor, seja uma boa pessoa. E, afinal de contas, se você for uma boa pessoa, Deus vai ter misericórdia de você. O nosso Deus é justo e tem reservado um lugar terrível para aqueles que não confiam nele. Mas para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que confiam plenamente nele, que reconhecem o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário e recebem sobre si a certeza de que esse sacrifício foi uma substituição à vida dele, que não confiarão mais em nada que possa produzir, que não vão confiar no seu bom caratismo, que não vão confiar nos seus bons atos, nas suas boas obras, mas que confiarão somente na obra de Jesus Cristo. Para todos esses, no final, contemplarão a face de Deus. O Senhor nos convida hoje a participarmos da mesa dele. O cálice dele não é mais um cálice de ira. O cálice dele é o cálice da nova aliança no sangue dele. O cálice da ira ele já bebeu. Eu agora bebo do sangue de Jesus Cristo, que me purifica de todo pecado. Se você está sendo tentado, resista à tentação. Confie somente no Senhor para a sua salvação final. Que Deus nos dê a graça de termos essa fé, que não vem de nós, vem unicamente de Deus.